TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos. Hoje vamos falar de lei de justiça, amor e caridade, é para isso que aqui estamos. Queria só alertar-vos que os certos que aqui trago têm algumas palavras em negrito que não estão no texto original, mas foram por mim colocadas. Obrigada. E vamos começar pelo Evangelho, não é? Pelo capítulo 7, Perfeitos, o homem de bem, em que nos vem dizer então que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. É aquele, no fundo, que o seu primeiro impulso é sempre pensar no outro e só depois é que vem ele, não é? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, por quem todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, ou seja, uma reprovação intensa, aos que como ele não pensam. Só aqui estes 3 slides de Evangelho já têm aqui matéria suficiente e muita para esta lei de justiça, amor e caridade. No entanto, o que tento trazer-vos aqui vamos abordar um bocadinho cada uma, a justiça, o amor e caridade individualmente. Depois vamos perceber porque é que elas todas se interligam, ou seja, porque é que as 3 estão numa lei, e depois, por fim, o nosso papel nesta lei. Trago-vos então a Constituição Divina do Richard Simonetti, o tempero indesejável, e ele diz-nos: se o Criador é a equidade perfeita, a lógica diz-nos que necessariamente existe embrionário em nós esse mesmo atributo, que é o que nós chamamos vulgarmente de senso de justiça, não é? Tanto que nos sentimos agredidos quando não nos dispensam justiça e somos decididamente infelizes, ainda que não o reconheçamos, quando não exercitamos em relação à semelhante. Aqui Richard também é muito claro, mas nós, acreditando na existência de Deus, sabemos que Ele é todo poder, amor e justiça. Ele é perfeito, não é? E, portanto, se Ele é perfeito, Ele é justo e bom ao máximo e Ele não trabalha por capricho ou por parcialidade. Logo, tudo aquilo que nós vamos passar na nossa vida, todas as nossas vicissitudes, tem uma causa e essa causa obrigatoriamente é justa, porque Deus é justo. Trago-vos um vídeo que já vou falar um bocadinho, que são cães pastores a reunirem as ovelhas numa cerca para as deixarem protegidas durante a noite, não é? De lobos. No fundo, orienta-os para o caminho certo. Vocês vão ver que há um pontinho pequenino que passeia à volta das ovelhas. Estava difícil, mas elas lá começaram agora a entrar para o sítio certo, mas algumas já se perderam.
foram entrando, mas eles ainda vão pescar, viram? Umas ali abaixo e outras que também estão lá em cima, que estão a entrar agora. E porquê que eu trouxe este pequeno vídeo para vocês? Porque a justiça divina funciona assim. Ela vai, aliás, todas as leis divinas vão apanhando as ovelhas à medida que conseguem e vão encaminhando, encarrileirando para o caminho certo. Isto é a justiça divina e é todas as leis divinas. Elas trabalham para nos orientar e para nos trazer para o caminho do bem. Nós, a nível de justiça, começamos a aprimorá-la, digamos assim, ou seja, o grande passo, o primeiro passo, foi com Moisés, não é? No Monte Sinai, em que ele traz as tábuas de lei. No entanto, para além disso, vamos perceber que vamos ter também aqui outras revelações muito importantes para aperfeiçoar o nosso tal senso de justiça. Naquele exato momento, o grande legislador judeu, Moisés, em contacto com a espiritualidade maior, fazia-se instrumento para oferecer ao homem o fundamento da justiça, partindo de um princípio básico. Os nossos direitos terminam onde começam os direitos do próximo. Portanto, ele vai, Moisés, aquele povo que era tão cru ainda, tão bruto, tão indisciplinado, ele vai criar leis para eliminar tudo aquilo que nos possa trazer débitos. Não matar, não roubar, não cometer o adultério, não cobiçar, tudo isso para facilitar um bocadinho que não nos debitemos. Imaginem então se nós cumpríssemos só estas leis, o mundo seria um mundo muito, muito feliz, mas nós infelizmente ainda não chegámos a esse patamar. E estamos só a falar da primeira revelação, não é? Porque vamos ver que há mais. Vicejam esses males na sociedade humana apenas porque somos passionais. E Richard vem-nos então definir o que é a paixão. No fundo, é aqui uma emoção tão forte, tão arrebatadora, que nos tira o completo discernimento. Nós ficamos como aquele adolescente que está apaixonado por uma jovem e ela não lhe corresponde, e então começa a idealizar na cabeça dele várias cenas, vários rivais, traz ideias de ciúme, de angústia, e anda ali num círculo vicioso que o afeta a ele, mas também aos outros, e que muitas vezes acaba por fazer com que infrinja as próprias leis de justiça, porque acaba por atacar ou a rapariga ou até os supostos rivais que teria. Mas, para além dessas paixões da adolescência, nós na nossa vida temos várias paixões e nós temos ali aquelas imagens, temos a paixão do dinheiro, do jogo, do sexo, do poder ou da beleza, que todas estão envoltas e existem ou atuam por causa do nosso próprio egoísmo. E se vocês repararam, a maioria de vocês há de ter olhado para este slide e o primeiro sítio para onde foi olhar foi para a imagem. E foi de propósito, eu pus elas grandes porque os vícios são assim, eles aparecem em todo lado a piscar à nossa volta para nos atrair, para nos chamar. E então o egoísmo que ainda está em nós diz vai, vai, vai. E nós temos de fazer um grande trabalho por trás disto. Realmente, as paixões acabam por nos tirar aqui um bocadinho de discernimento, como nós já falámos, acabamos por não ter consciência do que é o bem, o que é o mal, e é esse trabalho que nós temos de exercer, porque na questão 874, vem falar aqui também sobre esta lei, vem-nos perguntar, mas porquê que para pessoas diferentes uma coisa é justa e para o outro não é? Porque é que em nível de culturas existe esta tão diferença? E vem-nos explicar, é porque nós estamos embebidos por um sentimento de paixão que nos vai tirar aqui esta tal razão, a capacidade de compreendermos além, não é? Para além disso, se como não bastasse, Richard vem dizer-nos que o mal retorna inevitavelmente a quem o pratica.
e sobre 3 formas, como vocês aqui veem. A primeira é a inquietação, que vem da nossa consciência, que é a curto prazo. Depois, a médio prazo, a injustiça também nos traz, vejam bem, os desajustes físicos, ou seja, os do nosso próprio corpo, e os espirituais. E a longo prazo, como também diz nas existências futuras, o encontro, o reencontro com as nossas vítimas. Portanto, a injustiça traz-nos estas consequências. Por isso, a importância de analisarmos a nossa consciência, porque é nela que está escrita a lei de Deus, não é? Imperioso, portanto, em nosso próprio benefício que domemos as paixões, usando como elementar exame de consciência as negativas de Moisés, que devem sobrepor-se aos impulsos passionais, sempre que estes nos sugiram o desrespeito pelos direitos alheios. Agora, em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo Regra Áurea, vamos abordar aqui um bocadinho já da parte do amor e caridade, para depois juntarmos os 3. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensaiada no mundo a Regra Áurea, trazida por embaixadores da sua sabedoria e misericórdia. E nisto tivemos, como vocês veem, gregos, persas, egípcios, chineses, hebreus, romanos, todos trazendo uma mensagem muito similar, não é? Mensagem que eles receberam também, que recebemos mais tarde, através de Cristo. Eles eram profetas, eram filósofos, eram administradores, eram juízes, eram pessoas de grande valor na sociedade. No entanto, como nos vem dizer Emmanuel, estas figuras foram-se todas apagando, e ele explica porquê. O mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus, para além de ter ensinado, exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Aqui é um bocadinho do que a Rosarinho estava a dizer na oração inicial também, não é? É o aprendiz de espírita que ainda somos todos nós. Na ceifa de luz, a caridade do entendimento, também temos então que, na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. E vejam este segundo parágrafo. Lembra-te que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Portanto, Emmanuel vem dizer-nos que há uma interdependência que gera todo o universo. Portanto, vejam o papel que nós temos com cada um dos nossos irmãos, não é? Nós temos e devemos a cada um de nós. E eu trouxe-vos esta imagem, não foi ao acaso, porque acho que elucida muito bem a qualquer lei divina, não só a justiça, amor e caridade, mas nós somos como uma daquelas peças e as leis divinas atuam fazendo um pequeno movimento, e o que acontece é que quando se movimenta uma peça, automaticamente as outras movimentam. E com isto o que eu quero dizer é esta tal interdependência, ou seja, tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer vai ter influência nos outros. Compreensão que se exprime através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que podemos encontrar o auxílio indispensável à nossa própria segurança. À frente de qualquer problema complexo daqueles que te rodeiam, recorda-te que não seria justo a imposição dos teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. E aqui eu lembrei-me daquela frase de Chico que diz que deve ser uma gota de verdade num litro de amor. Muitas vezes nós tentamos impor a nossa justiça aos outros e na realidade não é isso que a pessoa precisa. A pessoa só precisava de um minuto da nossa atenção, de um braço amigo, de um sorriso. Eu esta semana por acaso estive com um médico
que estava a falar comigo e estava muito triste e até estava com um sentimento de injustiça porque tinha tido um AVC e ele não tinha nenhum fator de risco e ele não compreendia o motivo para ter tido o AVC e estar naquele estado, não é? Porque ele realmente não está ainda recuperado. E eu pensei, pois realmente, nós sabemos porquê, não é? Nós sabemos o motivo de ter acontecido e ele não tem fator nenhum, sendo médico, para ele aquilo é um enigma, mas nós sabemos o motivo. Mas é claro que eu também não lhe ia dizer isso, não é? Porque ele não acredita nem em Deus, portanto, quem era eu para estar ali de repente a dizer-lhe um conjunto de informações que para ele se calhar até poderiam assustar, ele não estaria preparado. Então eu só dei o meu silêncio e o meu conforto dentro do que conseguiria, não é? Continuando ainda, o Criador não dá cópias e cada coração obedece a um sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração que se lhe apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. Mais uma vez a palavra consciência, consciência. Se vocês repararem em vários textos, ainda só vamos no slide 18, vem aparecendo a palavra consciência. Aqui está Emmanuel mais uma vez a dizer-nos que se nos baterem na face direita devemos oferecer a outra, não é? Devemos pagar o mal com o bem, porque o bem é sempre algo que é muito mais forte do que o mal e, portanto, vai combatê-lo de certezinha. Paulo, o apóstolo Paulo, veio também falar-nos um bocadinho sobre amor, não é? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino, o bronze que soa, ou como o símbolo, o prato, que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Portanto, às vezes nós vamos pedindo no nosso dia-a-dia ajuda a Rainha Santa Isabel, a Francisco de Assis, a Chico Xavier, mas a realidade é que eles não podem fazer muito se nós não elevarmos o nosso pensamento, não é? Se nós não praticarmos justiça, caridade e amor, não teremos as disposições necessárias para estes espíritos poderem nos ajudar, ou os espíritos auxiliares nos poderem colocar esta tal sementinha a germinar. Portanto, nós também temos de fazer a nossa parte, não é? E Paulo vem-nos explicar como. Agora, também na Constituição Divina, mas já o capítulo A Caridade e o Amor, diz que é impossível sustentá-lo, ao amor, torná-lo operoso e produtivo sem o combustível da caridade. Temos um grande amigo, gostamos muito dele. Um dia ele faz algo que nos desagrada, irritamos-nos profundamente, azedamos o nosso relacionamento, distanciamos-nos, jogando fora uma gratificante amizade. Sem a caridade, o companheiro mais querido pode converter-se num estranho. Já falámos então em todos, justiça, amor e caridade. Agora vamos tentar perceber um bocadinho porque é que a lei é esta, porque é que ela se chama assim, justiça, amor e caridade, porque é que estão os três em conjunto.
E vamos perceber um bocadinho, começando pela história. Já falámos que tivemos 3 instrumentos da espiritualidade para nos fazer a revelação, nomeadamente da justiça, através de Moisés, e à medida que a humanidade foi evoluindo, tivemos também a segunda, que é a revelação do Evangelho de Amor, e a terceira, que é a revelação da verdade, não é? Que nos vem trazer aqui grande informação através do Espiritismo, de Allan Kardec. Este comportamento, agora diz na justiça iluminada, ou seja, o comportamento da pena de talião, o olho por olho, dente por dente, evidencia-se em coisas tão simples como no trânsito. Ele vai explicar então que muitas vezes temos um condutor que por lapso de atenção comete um engano, quase provocando um acidente, e o que é que ele vai ouvir? Provavelmente ouvirá palavrões da nossa parte, reações inconvenientes, própria de gente deseducada, que revida agressivamente ao susto sofrido. O ideal seria relevar e esquecer. Porque se cada um de nós fosse fazer aqui a lei de talião, nós íamos ter um grande problema, porque íamos ficar ali como aquela imagem da direita, ou seja, saíamos daqui sem olhos e desdentados no instante. Portanto, o ideal realmente é relevar e esquecer, porque afinal cada um dá o que tem, dentro do nível evolutivo. E se nos oferecem destemperos emocionais, também não somos obrigados a acolhê-los, não é? Agir assim é como apagar fogo com gasolina. As prisões estão repletas de adeptos do olho por olho, que revidam a ofensa com o assassinato do ofensor. Não levaram desaforo para casa, apenas a desolação, o sofrimento e, não raro, a penúria para os familiares. Aqui arrisco-me a dizer que nem é só a prisão, há tantos sítios onde nós temos aqui os adeptos do olho por olho ainda, não é? Falta-nos então um componente básico para o nosso exercício da justiça, que é o amor. Parecerá estranho então como compatibilizar a justiça e o amor. A primeira sugere cobrança, não é? A segunda, doação. Não se pode cobrar e doar ao mesmo tempo. Ou sentenciamos ou perdoamos, será? No entanto, não pode haver contradição. Portanto, a justiça é o amor. A justiça e o amor são leis divinas. Na verdade, complementam-se. Confrontemos então, justiça, não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. Amor, fazer ao semelhante o bem que queremos para nós. Portanto, elas não parecem assim tão diferentes como nós às vezes as pintamos, não é? Se exercitamos a justiça respeitando a integridade alheia, como proceder com aqueles que não nos respeitam, prejudicando-nos? Aqui entra o amor, que sugere que nos coloquemos no lugar do outro, no lugar do ofensor, procurando definir as suas motivações. Por que será que o fez? Afinal, trata-se de um filho de Deus, criado para o bem, como todos nós. Se agiu erradamente, certamente algum problema há com ele. É preciso ajudá-lo, ainda que apenas com o nosso silencioso perdão, evitando que se comprometa em novas investidas. E isto faz-nos lembrar então do Evangelho da parte dos mansos e pacíficos, não é? Mas isto não significa que ser brando, ser pacífico, é o mesmo que ser conivente e inativo. Não significa de todo que temos de compactuar pelo mal. Temos de arranjar aqui uma forma, e que Chico fazia de forma tão suave e tão subtil, mas temos de o fazer, não é? Temos de analisar a nossa consciência e iluminá-la com a justiça e a nossa ação com a caridade, não é? Só assim conseguiremos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça, então, em toda a sua pureza? Diz-nos aqui na pergunta 879 do Livro dos Espíritos. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade,
sem os quais não há verdadeira justiça. E por isso é que estão os três: justiça, amor e caridade. Mas então muitas vezes nós vamos passando por vários locais ou conhecendo pessoas e vamos vendo algumas situações que nos deixam na dúvida. Então, onde está aqui a justiça? Temos de um lado o rico e o opulente, em opulência, aliás, e depois temos o outro, o pobre na miséria. Onde está a justiça divina aqui? E nós, espíritas, já sabemos a resposta através da terceira revelação, não é? Por um lado, o rico não se deve envaidecer, porque ele também já sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Depois, também há de ter a consciência de que muitas vezes, ou algumas pelo menos, ele pode ter sido responsável pelas defecções morais do pobre, não é? Ele pode ter sido cúmplice, conivente. Por sua vez, o pobre tem uma oportunidade extraordinária de começar a dar o valor às coisas, de trabalhar em si e para o seu melhoramento, uma vez que ele não tem, pelo menos, aquela paixão do dinheiro. É menos uma com quem ele tem de se preocupar, não é? E, portanto, só mesmo a vida futura e a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Deus, desculpem, nos podia justificar aqui as anomalias na nossa vida terrena. E depois, mais outra situação: porque é que uns parece que conseguem tudo muito facilmente e que tudo sorri, e os outros, para conseguirem uma coisa, trabalham muito ou dificilmente conseguem? Por um lado, temos o batalhador, que Mateus nos vem dizer: bem-aventurados aqueles que sofrem de perseguição por causa da justiça, não é? Porque o reino dos céus é deles. No entanto, o facilitado, será que realmente é facilitado? Ou será que ele já teve este trabalho e esta aquisição em vidas passadas? Se calhar já, não é? Se calhar já é algum conhecimento que vem de trás. A gente é que vê só o imediato, não é? Esta encarnação. Depois, uns são muito bons a matemática, outros nem por isso, mas têm outros dons, não é? Têm o dom, se calhar, no caso da direita, tem o dom de cantar, por exemplo, tem uma boa voz. Isto fez-me lembrar no Evangelho, não é? Que nós temos a parábola dos talentos. Será que foi justo a um dar 5, a outro dar 2 e a outro dar um talento? É de certeza absoluta, porque cada um colhe de acordo com as suas capacidades e de acordo com o seu merecimento. E é isso que nós temos de ver e é isso que o Espiritismo nos vem trazer. Para além disso, também na indulgência, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizer-nos que todo o homem que se de alguma forma julgar superior em virtude ou mérito, ele próprio é tão insensato ou culpado que vai ser castigado mais tarde no dia da justiça. Portanto, nós sabemos o nosso papel e a nossa função. Às vezes custa-nos a avançar. Depois, porque é que uns são doentes ou são sofredores, estão aflitos, e outros são saudáveis? Para nós, e nós temos já algum conhecimento, graças a Deus, do Espiritismo, mas é muito difícil compreendermos a conveniência que é sofrer para ser feliz, não é? Mas nós sabemos que, como já falámos anteriormente, todas as causas, todas as vicissitudes, aliás, têm uma causa, e essa causa é justa, porque a origem é Deus, e Deus é perfeito e é justo, portanto não há outra alternativa. Portanto, o que é que compete aqui ao doente? É a resignação, aprender a resignação, a coragem, fortalecer a sua fé. E ao saudável, é o suavizar as aflições da pessoa que está doente, não é? Portanto, todos nós temos um papel, todos nós somos, de alguma forma, ativos nesta lei de justiça, amor e caridade. E nisto lembrei-me também que o Papa Francisco disse há relativamente pouco tempo que a tua doença não é importante, o que é importante é o doente. O que é que ele estava a dizer? Mesmo que sejamos dois doentes, a tua doença não interessa, o que interessa é o doente que está à tua frente. Eu acho que isso resume aqui um bocadinho o que tivemos a falar até agora. Trazendo então agora
a lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo, quem foi Saxon, o ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Diz então que hoje, com o grande impulso do movimento espírita, vede com que rapidez as ideias de justiça e de remuneração, contidas nas mensagens dos espíritos, são aceites pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem a tudo o que há divino em vós, está intrínseco em nós, não é? Quer ele dizer. Nós, atualmente e cada vez mais, vamos tendo aquela sensação de que quando há uma coisa errada, nós rapidamente identificamos, a sociedade rapidamente identifica que algo está errado, ou com a pessoa, ou mesmo com o mundo em geral, porque começamos a perceber que o que nós temos em nós, que é divino, que é este tal senso de justiça, não é o que realmente existe, não é o que nós observamos no dia a dia. Então começa-se a perceber aqui que a justiça já se começa a interligar com o amor e a caridade, e só assim é que nós vamos conseguir um bem comum e a justiça plena. Portanto, aqui também trago-vos algumas excertos de notícias recentes em que, como vocês veem, a justiça vem cada vez mais. Isto eram coisas que antes nem eram pensadas e cada vez mais a justiça vem melhorando e vai aflorando para se aproximar cada vez mais da justiça divina, não é? Portanto, o homem, através das suas leis humanas, e através do avanço moral, através do seu entendimento, vai começando a colocar formas mais caridosas, mais amorosas para estas leis humanas, não é? Que no fundo são leis, as leis divinas são imutáveis, portanto nós só nos estamos a aproximar de uma coisa que é imutável, que não altera de todo. Posto isto, fui então pesquisar como é que será então noutros planetas mais evoluídos. E na Revista Espírita de março de 1858, na parte de habitações do planeta Júpiter, temos lá estas 3 questões. É perguntar então, lá em Júpiter, os povos são governados por leis? E a resposta foi sim. E depois, há leis penais? Não, porque já não há crimes. Aquele planeta já está numa evolução tal que, vejam bem, já não há nenhum crime. Portanto, Moisés, tudo aquilo já está mais do que resolvido. E depois, quem é que faz as leis? Não são eles, não são quem está lá, é Deus. São as leis divinas que atuam. Portanto, eles já não precisam das leis humanas. Porquê? Porque eles já não precisam de limites nem da disciplina que nós ainda precisamos para viver em sociedade. Portanto, havemos de lá chegar. Esta é a nossa meta, não é? Agora, no 876, na Justiça e Direitos Naturais, diz: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem, na consciência, a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitados os seus direitos. Portanto, nós, intrinsecamente, já temos este tal senso de justiça. Nós queremos ver os nossos direitos respeitados. Muitas vezes não respeitamos ainda os dos outros. Ainda na incerteza do que ele deve fazer com relação ao seu semelhante numa dada circunstância, que o homem se pergunte como quereria que com ele agissem em semelhante circunstância. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a própria consciência. Mais uma vez, consciência, não é? E esta frase vem-nos alertar também que nós somos apenas instrumentos da lei de justiça e nós atuamos na lei de justiça através do amor e da caridade. Esse é o nosso papel. A justiça verdadeira, ela cabe apenas a Deus, não é? Por isso é que Jesus disse-lhe: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nós temos de ser quem dá o exemplo
com amor e caridade mais uma vez, porque não podemos esquecer que a justiça só compete a Deus, é Ele que vai separar o joio do trigo, como diz no Evangelho, não é? E também diz mais uma vez que ai daquele por quem venha o escândalo. Portanto, não é a nós que compete a justiça crua que nós conhecemos atualmente, não é? E Chico também nos veio dizer, não é? Que mais vale, ele dizia até, fico triste quando alguém me ofende, mas certamente ficaria muito mais triste se eu fosse o ofensor, não é? Portanto, mais vale ser ofendido do que ofender. Agora, ainda continuando no homem de bem, o que é que nós podemos fazer? Já percebemos a lei, já conhecemos, o que é que nos compete? Qual é o nosso papel? É o que diz nestes slides, não é? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe o homem de bem, que sem a sua permissão nada acontece e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e aceita-las sem murmurar. E posto isto, vamos terminar aqui com um texto de Ave Luz, que é a justiça, em que vamos trazer aqui a conversa de Tadeu com Jesus. Tadeu, como vem-nos explicar aqui no livro de João Nunes, ele tinha alguma dificuldade, ele não conseguia armazenar bem o conhecimento, as parábolas para ele eram difíceis de compreender e de chegar à profundidade que Jesus trazia. Ele só conseguia compreender as parábolas, muitas vezes era com a cooperação dos outros apóstolos. Para ele era extremamente difícil, mas por outro lado ele também foi dotado de um corpo másculo e de um coração simples e bom. Posto estas diferenças que ele via entre ele e os outros apóstolos, ele vai então questionar Jesus. Mestre, como sabes, por vezes constranjo-me, mas gostaria, com todo o respeito que te dedico, de indagar algo. Mesmo não tendo o direito de acusar ninguém e nem a intenção de julgar os atos de Deus, queria o teu pronunciamento acerca da justiça, pois em vários momentos parece-me ver o contrário nos factos diários. Isto somos nós, não é? Todos os dias. Porquê a mim? Porquê é que me aconteceu isto? Porquê é que me aconteceu aquilo? Porquê é que eu tive tal notícia? Nós somos aqui o Tadeu, não é? Jesus, bem acomodado no madeiro improvisado, abre as comportas do seu magnânimo olhar e anuncia, sorrindo brandamente com íntima alegria pela pergunta de Tadeu. Tadeu, a lei de justiça é uma realidade nos ajudando a todos. Se nos sentimos injustiçados nas ocorrências da vida, é por nos faltar a capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Em verdade, te digo que nem um astro desses que embelezam o infinito desaparece fora de hora, como toda a queda de uma folha, não se dá em momento errado. Tudo, mas tudo, se ajusta à harmonia universal, sem perda de um tilde na escrita de Deus. O que percebeste como fenómeno da vida e das coisas, interpretando como injustiça, podemos afirmar sem arrogância, meu filho, que é a manifestação da justiça perfeita, porquanto ninguém recebe o que não merece, nem aquilo que não pode suportar no seu avanço espiritual. Portanto, aqui nós temos a certeza absoluta de que sabemos porque é que sofremos e de que sofremos com justiça. Consideramos maravilhoso a criatura a amar e, além disso, achamos mais importante ainda a alma que sabe porque está amando.
Creio que nenhum dos presentes tem coragem de acusar o Criador pelos distúrbios íntimos de cada um e hecatombes que se processam no panorama do mundo. Portanto, quando nós realmente estamos a dizer que estamos a sofrer alguma injustiça, na realidade, se calhar devíamos olhar um bocadinho para nós e perceber a origem daquela situação. Esses factos, dentro e fora de nós, consomem vidas e mais vidas, fazem jorrar rios de lágrimas e sangue, deixam multidão de viúvas e incontáveis crianças órfãos que não têm coragem de se acusarem. Apesar disso, vivem em dúvidas atrozes, dispersando forças do coração e da inteligência, em círculo vicioso, sem o devido proveito. E aqui é esta última frase, somos nós, quando às vezes vamos com aquela conversa do ai, coitadinho de mim, ai, que pena de mim. Aí o que é que nós estamos a fazer? A dispersar as nossas forças do coração e da inteligência. Nós estamos a perder os minutos preciosos que estamos aqui, encarnados, neste ciclo vicioso. Ora, e para nós finalizarmos, deixo-vos aqui com a mensagem que somente a fé na vida futura e na justiça, que ela jamais deixa impune o mal, não é? Esta justiça divina, só ela, só a justiça divina, o amor e caridade nos pode dar forças para suportar todas as dificuldades que nós temos na nossa vida. E diz então, lançai para diante o vosso olhar. Vede quanto mais elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Agradeço a vossa atenção e esta palestra, no fundo, é o jugo leve que foi falado aqui por Jesus para os aflitos, não é? É o nosso dever de amor e caridade. Muita paz. Então, boa tarde a todos. E pronto, a Bárbara falou-nos de um tema que cala em nós porque está inscrito dentro de nós. Está inscrita a lei divina, como nos diz o livro dos Espíritos, na nossa consciência. Porque Kardec fez essa pergunta aos Espíritos superiores, onde está escrita a lei de Deus, e nós sempre a procuramos fora de nós, na Bíblia, no Vedanta, e em todos os livros, no Corão, em todos os livros nós a procuramos sempre, ao longo dos milénios, fora de nós. Mas ela não está fora de nós, ela está dentro. E está exatamente dentro e na nossa consciência. E a suprema lei das leis é a lei de amor. Essa é a lei pela qual nós fomos criados. Aliás, nós, como nos disse Paulo, nós vivemos em Deus e estamos banhados por Deus, porque o fluido cósmico onde nós vivemos é a emanação divina. Então, nós, se pensarmos um pouco, vivemos todos sujeitos à mesma lei, e essa lei não é castigo. Aquilo que o Espiritismo nos ensina acerca da dor é que a dor não é castigadora, apesar de nós a vermos dessa forma. Nós vemos as doenças como castigos, muitas vezes, vemos os desaires da vida inúmeros e em diferentes áreas como calamidades, mas não o são. São registros pequenos que Deus vai colocando nos nossos caminhos para que nós aprendamos ou para que resgatemos algo que está lá atrás por resgatar. É uma perspectiva completamente diferente daquela que nós teríamos até agora. É isso que a terceira revelação nos diz,
não é castigo. É, sim, fórmula bendita para nós retomarmos o caminho e irmos subindo os degraus da evolução. Porque nós fomos criados todos para evoluirmos. E essa é a lei da qual nós não podemos escapar. Ou a bem, ou a mal, ou pela lei de amor, ou pela dor, nós vamos todos crescer espiritualmente. E não nos podemos, de facto, esquecer dessa condição, que é a nossa condição divina, que nos vai levar um dia à casa do Pai. Então, a lei de amor e de justiça, de caridade, não é uma lei penalizadora, não é a lei de Moisés. A de Moisés era uma lei justa, mas simultaneamente vingativa. Era olho por olho e dente por dente. Ainda se estavam a vingar, comparativamente ao entendimento que temos hoje da lei. Mas vamos dando passinho a passinho e vamos percebendo que a justiça é amorosa e que nos tenta apenas encaminhar para a casa do Pai. Só isso. Mas como não escolhemos o caminho do amor, agora vamos trilhando o caminho da dor. E por isso é bom que reflitamos sobre como queremos fazer a nossa próxima caminhada, porque já estamos a preparar a nossa próxima reencarnação. Com esta, preparamos a próxima. Como queremos fazê-lo? Esta então é a mensagem que hoje a Bárbara nos trouxe e que nos dá sempre motivo para muitas reflexões. João, vamos agora para a prece, como sempre. E vamos ficar nas nossas cadeiras, sentindo-nos confortáveis, caminhando para o nosso coração. Vamos ao encontro de Jesus através da sua sublime imagem. E vamos dizer-lhe nesta hora: Mestre e Senhor Jesus, é com muita alegria que nos encontramos aqui reunidos nesta vossa casa abençoada. Agradecemos, Senhor, as palavras que vieram ao nosso encontro, os ensinamentos que nos foram recordados, para que possamos, Mestre, iluminar o coração e o pensamento, para que renovemos o nosso coração, para que os nossos caminhos se tornem mais suaves, indo ao vosso encontro. E vos agradecemos, Mestre amado, pelas bênçãos do passe e por todas as bênçãos que sobre nós foram derramadas durante esta palestra. Vos pedimos, Senhor, pelos dirigentes desta casa, por todos os trabalhadores, por todos os frequentadores que habitualmente vinham até aqui e que hoje não o podem fazer. Levai a cada coração, Senhor, as bênçãos que necessitem, o conforto que os alente e que os ampare a continuar os caminhos que o Pai lhes destinou. Mas vos pedimos igualmente, Senhor, por todos os que não vos conhecem, por todos os que vos negam e por todos nós, Mestre, que ainda não somos capazes de seguir os vossos caminhos e os vossos ensinamentos. Perdoai-nos as dificuldades e amparai-nos as lutas íntimas para que consigamos aproveitar as oportunidades que o Pai nos doou nesta nossa reencarnação.
que estas bênçãos possam acompanhar-nos até aos nossos lares e que nós todos, Mestre, nos dois planos da vida, possamos ser abençoados por vós, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Estão encerrados os nossos trabalhos. Quem trouxe águas, não se esqueça de as ir buscar. Obrigada, bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.